Boa noite a todos, mais uma vez. Feliz Dia dos Pais, para todos os pais aqui. Você viu quantos pais tem aqui hoje? Eu fiquei impressionado. O Cuni falou que ele viu até o número 89 no telão, na hora do sorteio. Muito legal de ver isso. E eu espero que você enxerga a importância de você como pai estar aqui, liderando a sua família na fé. O impacto que você faz na vida da sua esposa, dos seus filhos, quando você toma atitude e decisão de sair da sua casa, vir até a casa do Senhor, para adorar e louvar e ouvir a palavra, é um impacto que você não consegue compreender. Então, parabéns por isso, continue fazendo isso. Lembra que você é chamado para ser o líder da sua família. Lidere bem nos caminhos do Senhor, que Deus te dê sabedoria e discernimento para isso, amém? Algumas semanas atrás eu preguei uma mensagem chamada O Deus de Promessas. Hoje eu quero dar continuação a essa mensagem, pois tem um pouco mais que Deus tem colocado no meu coração para compartilhar com vocês sobre este assunto. Então, essa mensagem será chamada O Deus de Promessa, parte 2, bem criativo, né? Eu falei um pouco sobre o fato de que nós estamos vivendo em tempos onde há uma epidemia de um mal terrível chamado ansiedade. A verdade é que pessoas de todas as idades estão vivendo vidas perturbadas pela ansiedade, por esse desconforto físico e psíquico, essa aflição e angústia mental, buscando ou por causa dos problemas e dificuldades que enfrentam, e de fato enfrentamos muitos problemas, muitas dificuldades nessa vida. Muitos outros vivem as suas vidas com medo pela expectativa de que algo inesperado e perigoso aconteça, diante da qual eles se acham indefesos. Agora lembra que eu não estou apenas falando sobre pessoas lá fora, pessoas do mundo, pessoas que não reconhecem Deus na sua vida. Estou também falando sobre aqueles dentro da igreja, aqueles que consideram Deus como Pai, chama Ele de Pai Celestial, que confia em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Sim, até os cristãos, lutam contra a ansiedade e são afetados de forma negativa. Semana passada, ou retrasada, ou 3 semanas atrás, na mensagem eu disse que há uma decisão crucial que nós temos que tomar justamente no momento que esses pensamentos negativos e destrutivos começam a infiltrar a nossa mente e o nosso coração. Nós temos uma decisão importante, e a decisão é de como que nós vamos lidar com esses pensamentos tão destrutivos. Como que você vai lidar com a ansiedade naquele exato momento? Você tem a decisão de alimentar a ansiedade, por continuar remoendo esses pensamentos, vez após vez na sua mente. Você acaba alimentando e piorando os sentimentos e emoções ruins que você já sente. Ou você tem a decisão de lutar contra esses pensamentos e dominá-las antes que ela te leve preso, antes que elas cativam você. Mas como que nós lutamos contra a ansiedade? Por meio da fé. Por meio da fé. Mas não apenas uma simples crença que existe Deus e Jesus morreu na cruz para pagar o preço dos nossos pecados. Eu não estou falando apenas de uma fé geral. Estou falando de uma fé específica, uma confiança específica justamente nesses momentos em que nós sentimos a ansiedade surgir dentro de nós. Eu estou falando sobre confiar profundamente nas promessas de Deus, nas promessas que Ele tem feito para os seus filhos. É absolutamente crucial naquele exato momento que você se lembra das promessas específicas que Deus tem feito para você por meio da palavra dEle. Nós como cristãos, como discípulos de Cristo,
Nós precisamos saber quais são essas promessas. Eu preciso ler a minha Bíblia para que eu reconheça quais são as promessas de fato que Deus tem declarado sobre a minha vida. E uma vez que eu conheço, eu preciso tomar a decisão de confiar naquilo que Deus disse. Que Deus realmente fará o que Ele disse que irá fazer. São nestes momentos que a ansiedade vem batendo na porta da sua mente que você tem que exercer a sua fé. E realmente é isso. É um exercício de fé em cada momento. Nós temos que exercer essa confiança nas promessas. E esse exercício de fé realmente tem o poder de derrubar e destruir todo o medo, toda a ansiedade, toda a angústia e aflição que vem para as nossas mentes. Lembra que a fé é um antídoto à ansiedade. Mas lembra de algo extremamente importante que eu citei no final da última mensagem. Cada promessa de Deus vem com uma condição. Deus é fiel em todas as suas promessas. Mas existe uma condição que vem com cada uma. Deus promete a fazer o que Ele fala que vai fazer, desde que você faça a sua parte. Cada promessa de Deus exige uma ação ou uma reação da nossa parte. Para receber as promessas de Deus, eu tenho que cumprir a condição de cada promessa. Mas eu sei que falar sobre isso é fácil. Não é tão fácil realmente colocar em prática, especialmente em situações intensas. No meio do ataque do inimigo, da opressão espiritual, diante de situações realmente assustadoras. Nem sempre é fácil você lembrar das promessas de Deus e confiar nelas. Até para o cristão é um desafio. Talvez tem pessoas aqui hoje, neste momento, que lutam com dúvidas, que lutam contra a tentação de desconfiar naquilo que Deus tem declarado já. Talvez tem pessoas que se acham em diversos momentos pensando, será que Deus realmente é por mim? Será que Deus realmente neste momento, com tudo que está acontecendo ao redor do mundo, será que Ele realmente conhece exatamente aquilo que eu estou sentindo? A situação em que eu estou passando? Será que Ele realmente sabe exatamente aquilo que eu preciso para continuar seguindo em frente em meio a essa tempestade da vida? Será que Ele realmente vai me dar coragem, sabedoria, discernimento, capacidade para fazer o que Ele realmente me chama a fazer, para viver do jeito que Ele me chama para viver? E eu não sei, talvez as suas dúvidas vêm por causa do fato que você tem se acostumado com homens e mulheres dessa terra quebrar as promessas que tem feito por você, para você. Talvez você tenha as dúvidas porque você já acostumou com homens que falam algo, mas façam o contrário. Que promete algo, mas não cumpre a sua promessa. Que não honra a sua palavra. Talvez você já foi traído, enganado, decepcionado, iludido tantas vezes por homens que você tem uma dificuldade de até acreditar em Deus e naquilo que Ele fala. Mas nós temos que lutar contra essas dúvidas, com essa realidade que nós encontramos em Números 23, 19. Olha só. Deus não é homem para que minta, nem filho de Deus para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Deus não é como o homem, inclinado para mentir e enganar. Aliás, é impossível que Deus minta. É literalmente impossível que Deus minta. Como assim impossível? Nós sabemos que Deus é um ser eterno. Ele é um Deus autoexistente. Ele nunca foi criado. Ele sempre existiu. De eternidade em eternidade, Deus é.
E sendo um ser eterno, isso necessariamente significa que ele nunca passou por um processo de crescimento, um processo de desenvolvimento, de aprendizado. Não, ele sempre tem sido quem ele é e como ele é. Sempre. Ou seja, Deus é imutável. Ele não pode mudar. É impossível que ele mude. Agora, se Deus é imutável, então necessariamente a palavra de Deus também é imutável. Se Deus não pode mudar o seu caráter e a sua essência, então Ele não pode mudar aquilo que Ele já tem declarado, as promessas que Ele já tem estabelecido. As promessas de Deus certamente serão cumpridas baseado em quem Ele é. Baseado no fato que Ele é imutável. E é exatamente isso que o autor de Hebreus, falando sobre essa esperança que nós temos, essa herança que nos espera no final de tudo isso. Ele fala em Hebreus capítulo 6, versículo 17 e 18. Querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus o confirmou com juramento, para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós, que nos refugiamos nele, para tomar posse da esperança a nós proposta. Deus é imutável, as promessas são imutáveis, e isso nos dá uma esperança viva, que no final de tudo isso, independentemente do que acontece aqui nessa terra, nós vamos receber a herança que Ele prometeu. Meus irmãos, se Deus declarou, confie que Ele vai realizar a promessa. Independentemente do que você está passando, ou tem passado, se refugie nessas promessas, descansa nas promessas de Deus, corre para elas em momentos de aflição, em momentos de angústia, em momentos de medo, corre para as promessas de Deus, medita nas promessas de Deus, confia nas promessas de Deus, e você vai ver como aquilo te ajuda a superar a ansiedade, o medo, a aflição. E é esse tipo de confiança que levou um homem lá do Antigo Testamento a deixar um exemplo de fé e obediência tão forte que literalmente inspirou milhões e milhões e milhões de pessoas ao longo do século até hoje. No livro de Gênesis, a gente conhece um homem chamado Abraão, que teve um encontro com o Deus vivo. Abraão e a sua esposa Sara tinham passado por uma dificuldade muito grande na sua vida, por conta da Sara ser estéril. Mas com idades muito avançadas, Deus acaba realizando um milagre que preencheu o coração desse casal. Ele acabou realizando um milagre e dando algo para esse casal que os seus corações almejavam por mais de 80 anos. Gênesis capítulo 21, 6 e 7. Depois que a Sara dá luz a um filho que eles chamam de Isaac, um menino de milagre, Gênesis 21, 6, olha a reação dela. E a Sara disse: Deus me encheu de riso, e todos os que souberam disso rirão comigo. Acrescentou: quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. Sara tinha 90 anos quando ela teve Isaac. Era 90 anos esperando. Na verdade, a esse ponto já não esperava mais, né? Mas Deus realiza esse milagre. Imagina a alegria que sentiram a olhar para esse filho precioso, a alegria que eles sentiram ao criar este menino, ao ensinar este menino sobre o Deus que operou esse milagre. Mas aí a gente chega no Gênesis capítulo 22, e nós vemos uma situação
muito interessante em relação a esse filho. Se você quiser abre em Gênesis capítulo 22, a gente vai passar um tempinho no versículos 1 a 14. Gênesis 22, uma história bem conhecida. Versículo 1. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali, como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Imagina a surpresa de Abraão naquele momento, ouvindo essas palavras do próprio Deus. Como assim? O Deus que operou um milagre e lhe deu esse filho precioso, agora é o mesmo Deus que está dizendo: leva este filho para aquela região, e eu quero que você o sacrifique por minha conta. E eu acho que nós, lendo essa história pela primeira vez, acho que o esperado é de ver que nos próximos versículos, o Abraão abre um diálogo com Deus, aonde ele começa a reclamar e murmurar e chorar e acusar a Deus de ser um Deus mau, um Deus injusto. Acho que é o que a reação de muitos seria isso. Mas o que nós vemos em Abraão é o contrário. Ele não argumenta, ele não debate com Deus. Ele simplesmente se submete à vontade de Deus e obedece. Versículo 3. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia da viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Vamos parar aqui. Quando eu leio essas histórias, eu tento me colocar na situação daquela pessoa ou daquelas pessoas. E eu me pergunto, o que será que passava na mente, na cabeça de Abraão durante aquela jornada? Foi 3 dias. 3 dias tentando lidar com essas emoções e sentimentos pesadas, sabendo o que ele estava prestes a fazer com o próprio filho. Eu, como pai de 3 filhos pequenos, eu não consigo nem começar a imaginar aquilo que pesava, os pensamentos, as emoções que pesavam sobre ele. 3 dias imaginando o horror indescritível que seria pegar o seu próprio filho, amarrá-lo com uma corda, deitá-lo num altar e matá-lo como uma oferta para Deus. Eu imagino que dia após dia ele imaginava como seria essa cena. A preocupação do filho, talvez o choro do filho enquanto ele se coloca no altar. Não dá para imaginar. Versículo 5, o Abraão disse a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. Caminhando os 2 juntos, Isaque disse a seu pai Abraão, meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Aí já é de cortar o coração. Eu imagino talvez ele naquele momento tentando pensar nas palavras certas para falar para o filho. Quantos neste ponto
estando no lugar dele, já falaria, tá bom Deus, basta, aí já não dá mais, aí já está pesado demais, eu vim até aqui, eu não consigo tomar mais um passo para frente, está difícil demais, está doloroso demais seguir a tua vontade. Quantos iriam desistir naquele momento? Mas Abraão respondeu no versículo 8, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Quanta dor será que ele sentiu naquele momento? Quantas lágrimas ele derramou com cada passo? Mas ele continua. Ele continua determinado a fazer o que Deus instruiu ele a fazer. Versículo 10, então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu, Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Deus proveu um sacrifício que tomou o lugar de Isaque. Isso é uma sombra que apontava para a provisão de Deus, de um sacrifício, o sacrifício do Cordeiro de Deus, o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, e que através desse sacrifício no nosso lugar, hoje, nós possamos receber perdão e salvação dos nossos pecados. Que história incrível, que exemplo incrível de obediência e fidelidade à vontade de Deus. Como eu falei antes, a devoção de Abraão é algo inspirador e tem sido para milhões ao longo dos séculos. Mas também temos que perguntar, o que é que motivaria um homem a chegar a este ponto? O que é que motivaria um homem a realmente estar disposto a ser tão obediente a Deus, que iria ofertar o próprio filho no altar para o Senhor? A resposta também é simples: fé. É a fé que motivou Abraão a levar aquilo que ele amava acima de todas as outras coisas, e está disposto a oferecer aquilo para o Senhor. Fé nas promessas de Deus. Eu creio que naquele momento, e isso tem base bíblica, quando ele está preparando o holocausto, o altar, talvez até antes, enquanto ele está caminhando para o monte, ele começa a lembrar de algumas promessas que Deus já tinha feito para ele no passado. Eu tenho certeza que ele lembrou daquele momento de encontro com o Deus vivo, onde Deus disse em Gênesis 12, 1-3, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Gênesis 13, versículo 16. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. E aí, anos e anos para frente,
ele recebe uma outra promessa, Gênesis 21:12, que será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Abraão, naquele momento, lembrou dessas promessas. Ele lembrou, peraí, Deus já tinha prometido algo para mim no passado. Ele prometeu para mim que esse filho, que eu estou prestes a sacrificar, ele vai levar para frente o meu legado. É ele que vai levar para frente a minha descendência. Deus está falando para matar, mas no mesmo tempo ele já prometeu que é por meio dele que vai continuar a minha descendência. E naquele momento Abraão já estava tão próximo de Deus. A Bíblia fala que Abraão andava com Deus. Ele era tão próximo de Deus, ele tinha um conhecimento tão profundo de quem Deus é, que ele tinha uma certeza absoluta de que de alguma forma Deus iria manter a sua promessa. De alguma forma Deus iria manter a sua promessa. Ele não sabia exatamente como ou quando, mas ele sabia que o Deus de promessas jamais iria deixar de cumprir aquele que ele tinha declarado. Hebreus 11:17-19. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque a sua descendência será considerada. Olha só, Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos, e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Meus irmãos, nós não sabemos exatamente como e quando Deus vai cumprir as suas promessas. Mas a verdade absoluta é que no momento certo, da forma certa, Ele vai cumprir cada uma delas. Eu creio que hora após hora, aquela jornada de 3 dias, é isso que Abraão estava se lembrando. Eu creio que com cada passo subindo aquela montanha, ele se lembrava que ele pertence a um Deus de promessas. Eu creio que com cada pedra que ele montava em cima da outra para construir o altar, enquanto ele amarrava o filho, enquanto ele pegou o filho nos seus próprios braços e deita ele no altar, enquanto ele estende a mão para pegar a faca, ele está se lembrando, eu sirvo um Deus de promessas, um Deus que não é homem que minta, e de alguma forma, mesmo se eu matar o meu filho, eu vou receber ele de volta, porque Deus não mente. Essa fé tremenda que ele teve, é o que fez ele se tornar o pai de muitas nações. Mais importante ainda, a gente sabe que essa fé é o que salvou ele. Gênesis 15:6, Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. A fé que ele teve nesse Deus, foi o que salvou a vida dele, e lhe deu a vida eterna. Mas, e aquela outra promessa? Aquela outra promessa de Deus que por meio de Abraão, ou que Abraão seria uma bênção para todos os povos, como assim? Essa promessa literalmente está sendo cumprida nos dias de hoje, porque por meio da descendência de Abraão, veio o Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que já tem perdoado e dado a vida eterna para muitos aqui neste lugar, e ainda oferece a salvação para todo aquele que ainda não clamou a Ele, por misericórdia e perdão e transformação, uma nova vida. Meus irmãos, constantemente se lembrando e crendo nas promessas, é o que vai te ajudar a superar a ansiedade e medo, é o que vai consolar você em tempos de tristeza, é o que vai te dar força diante
dos desafios e obstáculos e tentações. É o que vai te dar paciência em meio à dificuldade, paz em meio à tempestade. Mas melhor do que tudo isso, confiando nas promessas de Deus, vai te ajudar a perseverar até o fim. Perseverar até o fim, independentemente do que você passa, independentemente das circunstâncias. Lembrando que Deus prometeu para os seus filhos do que nos espera até o fim. Uma herança de vida eterna. E tudo isso baseado num Deus que é imutável. Apenas confie. Segue em frente. Seja fiel, seja obediente, seja devoto e veja como esse Deus de promessas fará com que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor e são chamados de acordo com os seus propósitos. Agora, eu não posso concluir essa mensagem sem tocar em mais um ponto em relação a esse assunto. O mesmo Deus de promessas. E se você ficou distraído, está cansado, me dá só um pouquinho de atenção aqui. Porque o que eu tenho aqui é extremamente importante. O mesmo Deus que promete. Vamos parar rapidamente e orar? Tem uma situação acontecendo lá fora, tem irmãos da igreja que estão lá já para ajudar. Vamos orar? Senhor, confiamos em Ti. Sabemos que a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra forças diabólicas, demoníacas. Precisamos da sua força, do teu poder, do teu agir. Não sabemos exatamente a situação, mas sabemos que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Sabemos que o Senhor reina. E o inimigo quer fazer de tudo para impedir com que a tua palavra seja pregada. Então, cuide da situação. Confiamos em Ti, em nome de Jesus. Amém. Eu vou demorar mais um pouquinho ainda, tá? Esse mesmo Deus que promete a abençoar e dar vida eterna para todo aquele que confessa Cristo como Senhor e Salvador e se submete a Ele por meio de fé e obediência, preste bem atenção, é o mesmo Deus que promete juízo e condenação para todo aquele que rejeita a verdade de Deus, para todo aquele que rejeita Cristo como Senhor e Salvador. O mesmo Deus que promete a dar vida eterna para aqueles que entregam suas vidas para Ele, é o mesmo que promete juízo e condenação para aqueles que rejeitam Ele e continuem vivendo de acordo com a sua própria vontade e desejos carnais. Romanos 2, 7 a 8. Preste atenção nessa promessa de Deus. Romanos 2, 7 a 8. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. 1 Coríntios 6, 9 a 10. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras,
nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Apocalipse 21:8. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Gálatas 6:7. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Essas são promessas que Deus já tem feito. Lembra, o que Ele declara, Ele certamente vai cumprir. Então não importa se você se chama de cristão, não importa se você um dia orou uma oração, não importa se você já foi batizado, se você é membro dessa igreja, se você escolhe a viver uma vida pecaminosa, deliberadamente, propositalmente andando no pecado sem o arrependimento, Deus promete que haverá ira, juízo e condenação. Não se deixem enganar. Não pense que só porque você tem um título de cristão, de membro, só porque você tomou uma decisão de praticar um ritual religioso, que você pode viver do jeito que você acha melhor, de acordo com os desejos da sua carne, e mesmo assim herdar o reino dos céus. O Deus de promessas declarou que está esperando para todos aqueles que vivem dessa forma e não se arrependam. Chamo a equipe de louvor neste momento. E essa promessa, como eu falei, é juízo, condenação. Essa é a promessa. E lembra que Deus não é homem que minta. Mas não precisa ser assim. Deus é um Deus gracioso, misericordioso. Ele quer perdoar, Ele quer restaurar, Ele quer salvar. Ele almeja isso. Se você hoje nunca clamou a Ele, a este Deus de promessas, por salvação, se você nunca pediu para Ele te perdoar, te limpar, te purificar dos seus pecados e entrar na sua vida para ser o seu Senhor e Salvador, faça isso. Ainda tem tempo. Salve-se dessa geração corrompida. Determina a viver uma vida de santidade por meio de fé e obediência. E Ele colocará o Espírito Santo na sua vida para te ajudar a fazer justamente isso. E se você é um que já tem tomado essa decisão, mas por algum motivo você tem escolhido a viver de alguma forma que você sabe não é compatível com a vontade de Deus, toma este momento também para confessar, para pedir perdão. Talvez você é uma daquelas pessoas que luta contra as dúvidas, como eu falei antes. Aproveita este tempo para falar com Ele. Senhor, não quero viver mais com dúvidas. Confio em Ti, me ajuda, aumenta a minha fé, para que eu possa agir com fé e obediência, independentemente de quão difícil essa vida se torna. Eu não sei o que está no seu coração neste momento, mas eu sei que Deus sabe. Eu convido você a se levantar neste momento, enquanto nós cantamos esse próximo louvor. Você tenha um momento de conectar com Deus, falar com Ele. O altar aqui está aberto, você pode vir, se ajoelhar, orar pela sua vida, interceder por uma outra pessoa. Tem homens e mulheres que querem orar junto com você, mas não sai deste lugar sem
ter uma resposta em relação àquilo que Deus tem colocado diante de vocês nessa noite por meio da palavra dele. Vamos cantar.